Então, hoje nós vamos ver o laser. Então, na verdade, o que é a radiação laser? É um tipo de energia, né, que é utilizada, um tipo de energia radiante que é utilizada e é direcionada para um único ponto. Então, a radiação laser, assim como qualquer onda eletromagnética, ela tem uma origem ali a partir de um determinado elemento químico. Então, o elemento químico está lá, com os elétrons circulando em volta desse elemento. Então, como que essa radiação é utilizada? É gerada, assim como todas as outras ondas eletromagnéticas. Tem o estresse empregado ali no elétron, então pode ser um estresse elétrico, qualquer tipo de estresse. No caso da radiação laser, um estresse elétrico vai fazer com que esse elétron mude de camada. Só que como esse elemento não é radioativo, ele não é instável, ele tem uma tendência a fazer o quê? A voltar à sua camada de origem. Essa energia que ele recebeu, que ele estava excitado aqui, agora ele dissipa essa energia para o ambiente à medida que ele volta à sua camada de origem. Essa onda que é formada aqui é conhecida como uma onda eletromagnética. Então, a radiação eletromagnética. O laser está dentro dessa radiação também. Então, todas as ondas, né, as radiações, são feitas dessa forma. A radiação laser, ela é, né, o aparelho tem a capacidade de pegar todas essas radiações, que na verdade são emitidas em múltiplas direções, que é, por exemplo, a lâmpada que a gente conhece, e direciona todas elas para um único ponto. Então, é uma estimulação aumentada dessa radiação e ela é direcionada para um único ponto. Por isso que nós percebemos lá o laser point, que vai tão longe, e os aparelhos de laser, eles vão ser sempre pontuais. Então, ele não vai conseguir ter uma abrangência muito grande, não. Ele tende a ser restrito a uma única área. Então, o que vai mudar entre os vários aparelhos de laser? Nós vamos ver que vai depender do elemento químico que vai ser estressado, que ele vai gerar uma radiação diferente da outra. Então, um exemplo ali, vai estressar o hélio e neônio. Então, o hélio está ali com os elétrons, recebeu o estresse, mudou o elétron de camada, ele volta à sua camada de origem e dissipa essa energia que ele recebeu. Então, ele vai dissipar essa energia com uma radiação, ou energia radiante, né? Com um determinado comprimento de cada onda. Então, o que é o comprimento da onda? O que a gente mede nessa onda? A gente mede isso aqui, o comprimento dela. Mudou o elemento químico. Usou lá agora arsenato de galho. O que acontece? Quando a gente muda o elemento químico, nós mudamos aí também o número de camadas, o estresse que é empregado, mas estressou esse elemento químico, o que acontece? A gente muda novamente o elétron de camada, ele volta à sua camada de origem e aí dissipa a radiação de novo para o ambiente. Se a gente comparar nesses dois desenhos, o que a gente tem de diferença? O comprimento da onda aqui está diferente do comprimento da onda que eu tinha desenhado inicialmente. Se fosse uma radiação visível, o que a gente teria de diferença aí? O que a gente poderia perceber? Então, a diferença perceptível seria cores diferentes. Então, como que a gente consegue visualizar as várias cores diferentes? É porque elas refletem a luz com comprimento de onda diferente. Esses comprimentos de onda diferentes, quando estiver dentro da faixa visível de estímulo, a gente consegue ver com cores diferentes. Tranquilo até aqui?
Estão me ouvindo? Tudo beleza? Sim, professor. Tudo tranquilão aí? Então, beleza, Marconi. Então, todas as ondas eletromagnéticas são formadas desse jeito. A maioria das ondas eletromagnéticas estão fora do nosso campo de visão. Então, a gente não consegue ver, não temos receptores para essas ondas eletromagnéticas. Então, se elas estão fora do campo de visão, como ondas de rádio, onda de transmissão aí de televisão, de telefone, Wi-Fi, todas são geradas por esse mesmo mecanismo. Então, a primeira coisa que nós vamos ver de diferente aí do laser é qual elemento químico está sendo utilizado. Usou lá arsenato de galho e alumínio, nós podemos gerar um comprimento de onda bem variado. Então, o que seria esse 900? Fala aí. Fala aí, galera. Nada não? Não ouvi não, tá? E, ó, 904 nanômetros. Seria o comprimento de onda aqui, ó. 904 nanômetros é o comprimento dessa onda. Então, nós podemos gerar 860, então a variação com esse tipo de elemento químico. Aonde vai esse elemento químico? Dentro da caneta laser. Então, dentro lá da caneta, ela vai ser capaz de ter o arsenato de galho aqui dentro, ele vai ser estressado, vai produzir a radiação aqui. E nessa caneta, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter espelhos dentro dela. Isso, está aberto mesmo. Tá, aqui, ó. Tem vários espelhos que vão refletir. Olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu muito. E nesse desespero em que me vejo. Pronto, já cancelei. Beleza? Então, tem esse comprimento e dentro do aparelho tem vários espelhos que vão direcionar essa radiação para um único ponto. Então, o laser, ele sempre vai agir ali em 1 centímetro quadrado, que é onde ele consegue gerar esse efeito, tá? Mudou o elemento químico, usou ali, ó, L-neone. Então, o comprimento dessa onda vai estar, ó, por volta de 630 nanômetros. Qual é a importância disso? Aonde a gente aplica isso na fisioterapia? Então, os comprimentos de ondas menores, o nosso olho consegue identificar com a cor vermelha. Então, esses comprimentos mais baixos, 630 nanômetros, abaixo de 700, a gente consegue ver. Então, nós vamos ver a luz vermelha. O laser point, ele está dentro dessa faixa aí. E esse laser não tem uma grande capacidade de penetração. Então, utilizou a caneta laser que gere 630 nanômetros, o que ela vai fazer? A radiação laser vai ficar na superfície. Lembrando que naquele centímetro quadrado. Então, o efeito dele vai ser superficial. Quando a gente utilizar comprimento de ondas maiores, o que vai acontecer? Nós vamos ter os maiores comprimentos de onda.
Então, tem lá a pele. Usamos um laser agora. 830 nanômetros. Isso vem na caneta. O que esse laser vai ser capaz de fazer? Ele vai atravessar os tecidos e tem um efeito mais profundo. Continua tendo efeito naquele centímetro quadrado, mas ele agora vai ser mais profundo. Então, nossa primeira escolha vai ser relacionada ao comprimento de onda do laser. Então, na caneta laser vai vir escrito, como eu escrevi aqui, ó, 830 nanômetros. Lá no outro vai vir 630 nanômetros. Então, a gente já sabe que esse laser vai ter um efeito superficial e o outro um efeito profundo. Tá certo aí? Professor, uma dúvida aqui. A gente vai escolher a caneta de acordo com a aplicação que vai ser feita? É exatamente isso. Então, se a gente quiser tratar alguma lesão superficial, como uma ferida aberta aqui, ó, nós vamos ter que escolher a caneta de 630 nanômetros, para que ela tenha o pico do seu efeito na superfície. Ah, mas eu quero tratar um músculo que está inflamado aqui, ó. Nós vamos ter que usar de 830, de 904 nanômetros, para que ele possa chegar até a área que a gente quer tratar. Tranquilo aí? Exatamente o que o Marconi falou. Tranquilo? Tranquilo. Professor, uma outra dúvida. Existem lasers de outras cores, por exemplo, verde. Esses daí não são medicinais? Não é Podem usado? ser. Não é muito utilizado, tá? Mas o que tem um efeito mais profundo, ele fica até fora da nossa faixa de visão. Ó, daqui para baixo, a verdade é que a gente está ilustrando aqui, né, no desenho, mas ele não é visível. Então, boa parte dos lasers terapêuticos profundos, eles estão fora da faixa de visão. Não tem cor, a gente não vê. Mas pode ter de várias cores, tá? Mas o mais comum, mais utilizado, ainda é o com comprimento de onda que os nossos olhos identificam como vermelho. Tá? Ainda é o mais utilizado. Tá? Tem um efeito terapêutico mais evidente. Tá? Obrigado, professor. Beleza? Nada. E isso com relação ao comprimento da onda, né, que falou tem laser de várias cores. A gente consegue perceber bem essa diferença, né? Se a gente olhar uma fogueira, o pessoal queimando lixo, queimando qualquer coisa, a gente vê chama de todas as cores. Vê chama vermelha, azul, verde, laranja. Por que que nós temos essas cores diferentes? Porque o elemento químico estressado, ó, como a gente vê aqui, ó, mudou o elemento químico, muda o comprimento de onda. Então, mudou o elemento químico ali que está no fogo, ele vai emitir a radiação do estresse que ele está recebendo com vários comprimentos de onda diferentes. Por isso, se estiver dentro do campo de visão, a gente consegue identificar várias chamas de várias cores. Na aplicação da fisioterapia, o laser que for visível, ele vai ter um efeito superficial. O laser invisível, então, abaixo do vermelho, com a frequência, ó, então, infravermelho, ele tem efeitos profundos. Tá? Eu vou mostrar vídeos para vocês desse laser. A gente consegue ver, né, esse de arceaneto de galho, esse profundo, pela câmera do celular. Por quê? Porque o celular, ele recodifica ali. Ele cria uma imagem visível para a gente. Então, criando essa imagem visível, dentro ali da tela do celular, a gente consegue ver essa radiação, mas no dia a dia a gente não vê, não.
Então, dentro lá, botei de propósito isso aí do tempo antigo, para vocês verem a história. Então, desde o aparelho mais feio, desde aparelhos mais tecnológicos hoje, o que que tem? Tem um elemento químico estressado aqui dentro, emite a radiação em várias direções, e os espelhos dentro da caneta vão direcionar essa radiação para aquele ponto a ser tratado. Então, ele está tratando ali o quê? Esse centímetro quadrado, somente. Tá? O ideal é que ele fique encostado no segmento a ser tratado e, preferencialmente, a 90 graus, porque aí a gente consegue ter maior absorção dessa radiação, tanto no superficial quanto no profundo. Então, no 630 nanômetros ou 830 nanômetros, a aplicação é a mesma. O que vai mudar? 630 superficial, fosse 830, ele ia passar e ia ter um efeito mais profundo. Essa é a grande diferença. Então, no nosso caso clínico, nós já podemos escolher um dado. Qual laser que nós vamos utilizar para tratar aquela úlcera de pressão do paciente? E aí? O de 630 nanômetros, para que haja o efeito naquela área da ferida que a gente consiga ter esse efeito terapêutico. Beleza aí? Tudo em paz? Então, laser, sempre que ele for visível, ele vai ser considerado superficial. Mas não virá ali na caneta, laser visível, laser de L-neônio, não. Vai vir na caneta escrito o comprimento de onda que esse laser tá gerando. Então, laser visível, ele vai ser sempre superficial, é muito utilizado em úlcera diabética, úlcera de pressão, pós-operatório, né, em feridas abertas. Lembra que todos os recursos que nós tínhamos visto até agora eram contraindicados para ferida aberta. Então, o laser veio para suprir essa grande necessidade de nós relacionada às feridas abertas, que a gente não podia fazer nada e agora a gente pode. E o laser de arceaneto de galho, ele vai ser profundo. Então, os mais frequentes são de 830, tá, a 904 nanômetros. São os que têm efeito mais profundo. Beleza? Vou mostrar um vídeo aqui de como nós vamos utilizar, tá? Tudo em paz, gente? Tá tranquilo? Tá, professor. Tranquilo. Então, esse laser aí é o laser da Ibramed. Então, todo laser nós vamos escolher ali, depois eu vou falar da dose. Então, aplicou, né, apertou o botão ali de disparo da radiação laser, a gente está vendo aqui a força, a intensidade de radiação é grande. Só que a gente só está vendo essa imagem aqui porque estamos filmando. Se a gente olhar sem o celular, não dá para ver nada. Então, a gente vê, ó,
E, na realidade, essa forma, isso que eu estou fazendo aqui não está certo. O laser ele tem que estar, como eu falei, encostado no segmento, a 90 graus. A gente tem que estar de óculos e o paciente também de óculos, porque essa radiação ela é lesiva aos olhos. Então, o tecido ela tem um efeito terapêutico, mas nos olhos ela é lesiva. Então, tem que estar encostado, como eu mostrei aí. E aqui a gente consegue ver, ó, 830 nanômetros. Então, ele está fora da faixa visível. Onde está o polegar aqui dele, ó, tem um triângulo aqui mostrando que é lesivo aos olhos. Espera aí, isso é outra coisa. Então, esse óculos ele está protegendo da radiação. Então, quando está aqui com óculos, a gente vê que não fica nada visível atrás. Então, a gente para aplicar e o paciente para receber, né, para o paciente é até mais fácil. Você pode pedir para ele fechar o olho, colocar uma toalha e ele está protegido. Então, ele está mostrando aqui, ó, que é lesivo aos olhos e o comprimento de onda. Então, eu quero na minha clínica lá tratar úlcera de pressão, feridas e também quero fazer o tratamento ortopédico. Então, é necessário que a gente tenha 2 canetas. Então, quando comprar o laser, já compra com as 2 canetas. Quando a gente coloca no aparelho, ele já reconhece a caneta. Tá? Então, automaticamente, aqui é a forma correta de aplicar. Então, a forma correta é essa caneta está 90 graus ao segmento, pressionando ali naquela área. A gente não consegue visualizar. Por que tem essa luz verde acesa aqui? Porque aparentemente não tem nada acontecendo. O paciente não costuma relatar nada e a gente também não consegue ver essa luminosidade que está sendo visível aqui. Então, a gente precisa ter essa luz para sinalizar que ele está emitindo radiação laser. E o tempo dessa exposição vai ser proporcional ao quê? Ao quanto de energia a gente precisa para tratar o paciente. Então, vai ter relação direta com o processo inflamatório, com a fase do reparo tecidual, para que a gente possa ter essa melhor aplicação. Quando acabar o tempo, ele tem um apito sonoro e desliga aqui o laser. Pronto, acabou a aplicação. Tranquilo aí? Professor, o paciente não sente nenhum ardor ou algo assim, não? Sente nada, não. Muito pouquinho aí, 1 centímetro quadrado, não sente nada, não esquenta, tá? Ele não consegue perceber nada, só vai sentir o encostar da caneta. E alguns autores também trazem artigos que, às vezes, para que ele perceba mesmo a melhora do quadro, ele precisa aí de pelo menos umas 4 a 5 aplicações. Então, fez 2 vezes, 3 vezes, o paciente não relatou diferença nenhuma, não sentiu nada, não sentiu conforto. Pode manter o atendimento, subir um pouco a dose, que é muito provável que ele demore um pouquinho para sentir, até por essa intensidade mais baixa. Até o ultrassom o paciente também não sente praticamente nada. Algumas pessoas sentem. Oi. Qual o recomendado de aplicação por semana, por exemplo, em um tratamento? Pode fazer todo dia. Entendi. Tá? Pode fazer todos os dias. Por quê? Porque ele é um potente anti-inflamatório, ele acelera o reparo tecidual e ele tem indicações muito interessantes para úlcera diabética. Então, você pode fazer com o objetivo de evitar que o paciente ampute aquele segmento. Então, ele pode ser usado aí todos os dias de maneira segura, tá? Quais as contraindicações? Então, a gente teria que ter um cuidado ali com o paciente que tenha uma infecção.
Então, aí tem que ter um cuidado. Paciente que tenha uma mudança ali na coloração da pele, ou que tenha uma mancha, um nódulo que surgiu naquela área que você quer tratar. Então, paciente que tem histórico ou predisposição de formar tumores, não pode utilizar. Por quê? Porque o laser ele tem a capacidade de criar novos vasos e ainda aumentar a proliferação celular. Então, com certeza, vai aumentar o tumor, vai predispor metástases, então tem um risco maior de gerar esses comprometimentos maiores, tá? Então, o laser que nós vamos utilizar, deixa eu aumentar aqui, ele é um laser de baixa a média intensidade. Então, ele é considerado um laser terapêutico. Mesmo que você coloque uma dose maior, ele em momento nenhum vai ser lesivo aos pacientes. A pele vai tolerar bem, ele não vai ter nenhum tipo de sensação ou mesmo de lesão a partir de uma dose muito alta. O laser aí do bisturi, né, o laser de depilação, são laser com alto poder energético e com isso eles são destrutivos. E o laser point, que a gente usa aí nas apresentações, não tem nenhum risco de ser aplicado nem no olho, tem baixíssima intensidade. Então, o nosso está de baixa a média intensidade. Por que ele é considerado terapêutico? Porque ele gera um leve estresse, né, por radiação, e a partir desse estresse a gente gera efeitos terapêuticos a partir disso. Aumento da proliferação celular, aumento do reparo tecidual, cria novos vasos. Em dose baixa, o laser inibe processo inflamatório, inibe a produção de prostaglandina. Então, nós temos efeitos proporcionais à radiação. Então, toda a energia radiante é medida em joules. Então, nós vamos ver quanto de joules por cada centímetro quadrado que nós vamos utilizar nos pacientes. Então, doses, como eu falei, mais baixas tendem a serem anti-inflamatórias. Então, de 1 a 3 joules por cada centímetro quadrado. Então, lembrando lá do nosso paciente, que era uma úlcera de pressão. A gente escolheu um laser superficial, agora vamos escolher a dose. Então, ele estava lá com aspecto de processo inflamatório? Não estava vermelho, não relatava dor. A alteração dele era por um problema vascular. Então, a gente pode usar uma intensidade maior. Então, 1 a 3 joules, então doses mais baixas, tendem a ser indicados para a fase aguda daquela agressão. Então, diminuir o processo inflamatório, paralisar o esfíncter vascular para deixar o sangue ali mais tempo naquela área, diminuindo ali o risco de uma isquemia secundária ao processo inflamatório. Então, doses mais baixas são anti-inflamatórias e preventivas para alguns comprometimentos. Doses aí intermediárias, então de 2 a 4 joules, tem a capacidade de hiperpolarizar a membrana do neurônio. Então, por que ela é analgésica? Ela permite a entrada de cloro nesse neurônio. Com isso, ela é analgésica. Outra capacidade do laser é que ele induz a liberação de endorfina. O único ponto, né, que não é tão eficiente é que todos esses efeitos que nós estamos falando, eles vão acontecer aonde? Aonde a radiação está chegando e naquele centímetro quadrado. Então, o único ponto negativo do laser é que ele é muito limitado, ele é pontual. Mas a gente compensa
aplicando ele em mais pontos, ó, ou mesmo correndo ele por cima do tecido, fazendo aí uma varredura em cima da área. São as duas formas que nós temos de aplicação. Ou uma varredura, ou ele pontual, ponto a ponto. Aqui, depois aqui, depois aqui, aqui onde ele já está. Tranquilo? E laser com maior intensidade. São 3 a 6 joules. Alguns autores, como eu falei no início, sugerem que, se não conseguir um efeito esperado até quarta, quinta sessão, que a gente possa aumentar a dose. Então, 3 a 6 joules tem uma capacidade maior em produzir ATP, em acelerar a proliferação celular, criar novos vasos. Então, ele faz angiogênese. Então, várias pesquisas em úlcera diabética tratam os pacientes com 5 joules por centímetro quadrado. Então, fazendo isso, a gente tem um excelente reparo tecidual. Tudo tranquilo aí da dose? E, em média, a cada joule que você escolhe, o aparelho fica 3 a 4 segundos estimulando a região. Então, se a gente usar tanto L-neônio quanto a cianeto de galho, então, ou 630 nanômetros ou 830 nanômetros, o tempo, quem vai dosar vai ser o aparelho. Você escolhe o quanto de joule você quer gerar. Então, escolheu ali 3 joules no aparelho, numa caneta de 630, ele vai levar lá 3 segundos. Na caneta de 830, ele vai levar 4 ou 5 segundos estimulando aquela região. Então, o tempo, o aparelho que vai dosar. Tudo tranquilo aí? Professor, Oi? Oi? A caneta do laser, ele vai... tipo, cada comprimento de onda tem sua caneta? Exatamente. Então, cada comprimento de onda vai ter a sua caneta. Sua própria caneta. E esse joule, Comprar um aparelho, tem que comprar várias canetas, dependendo do seu objetivo, tá? Me desculpa que eu atrapalhei você. Fala aí. Não, eu entendi, era essa mesmo minha dúvida, que eu fiquei sem entender. Tipo, tem uma o joule mesmo, o senhor falou, essa é a dose de 1 a 3. Mas poderia de 1 a 3, por exemplo, na caneta de 630, poderia também estar usando de 3 a 6 joules? Poderia, exatamente. Então, a gente pega aqui, ó, o tecido está aqui, tem uma lesão aqui, tá? Vamos pegar um exemplo mais prático, talvez fique mais fácil da gente, de todo mundo visualizar. Vou tirar isso, pronto. Tem um tendão aqui, o músculo, tá? Então, a gente quer tratar, ó, ele tem uma lesão muscular, uma tendinite. Então, se a gente usar o laser aqui, lá, de 830 nanômetros, com 3 joules, ele vai chegar nessa região, então ele vai tratar essa área, ó, esse centímetro quadrado, gerando o quê? O seu efeito anti-inflamatório. Só que ele está passando pela pele, né? Ele passa direto, o pico do efeito está lá no músculo. Agora a gente quer tratar essa ferida aberta aqui, ó. Então, a ferida aberta, se a gente olhar, tratar o de 860, ele vai fazer o pico do efeito dele aqui. A gente não quer isso. Temos que mudar a caneta. Então, na hora que você pega lá, muda a caneta no aparelho, imediatamente ele já reconhece que a caneta agora é de 630 nanômetros. Ele já vai falar para você. A dose que você escolher, botei de novo 3 joules. Ele vai agir aqui. Beleza? Então, todas essas doses estão medindo o quanto de energia está saindo aqui, ó. Independente do comprimento de onda utilizado.
Por quê? Usou 630, ele vai ficar mais na superfície. Usou de 830, ele vai ficar mais profundo o seu efeito. Tá tranquilo aí? Então, nós precisamos escolher, Tá sim, prof. beleza? Essas dois aparelhos. Ah, agora eu quero tratar, ó, tá com a tendinite aqui, ó. Todo esse tendão tá inflamado. Quais são as formas que nós temos de tratar? E aí, quem me fala qual é a caneta que nós vamos usar? 830? Pronto. 830, 904 nanômetros, beleza. Escolhemos a caneta. Tá aqui. Vamos botar lá, 830. Ótimo. Nós já sabemos que ela vai fazer o efeito aqui, ó. Lá no segmento que a gente quer tratar. Nós temos duas formas de fazer essa aplicação. Ou a gente aplica... Deixa eu mudar a cor aqui. Nós vamos aplicar, ó, ponto a ponto. Então, aplicou aqui. A gente imagina uma grade, ó, e faz em cada ponto desse. Então, aplicou lá, aplicou e vai mudando os pontos. Isso aqui é uma forma conhecida como aplicação em grade. Tá? Então, uma aplicação em grade ou pontual. Uma outra forma que nós temos de aplicar seria a gente colocar o joule e estar passando, andando com laser por essa região, que seria a varredura. Então, temos essa aplicação em grade, beleza? Ou em varredura. Tranquilo aí? As duas vão ter, né, o mesmo efeito. Confesso que eu opto pela aplicação em grade. Por quê? Porque eu sei que quando eu peço lá para colocar 5 joules aqui, ele acende lá no aparelho, dispara os 5 joules, ele apaga quando termina a emissão, eu mudo para cá, eu sei que ele vai ter 5 joules aqui também, 5 joules aqui, 5 joules aqui. Então, eu acho que é uma aplicação mais precisa. Tá? A varredura, a gente teria que aumentar o tempo de emissão de radiação para que você possa ficar varrendo todo esse segmento. Tá certo? Tudo na paz? Ok. Tranquilo, prof. Então, aqui, ó, vamos pegar um exemplo. Então, aí, a gente percebe a perna da paciente, ela tem diabetes. Então, vou só fazer um desenho para a gente imaginar o que está acontecendo. Então, está vindo aqui, né, a vascularização, e os vasos vão se ramificando para que o paciente possa receber a vascularização ideal. Não é isso que acontece? Então, ele vai diminuindo aí o calibre do vaso para que ele possa receber a nutrição adequada. O que eu preferi desenhar aqui? Porque se a gente olhar, a gente percebe que tem uma coloração diferente aí na perna, não tem? Então, o que pode estar acontecendo aí com essa paciente? Então, o endotélio vascular ele pode estar sofrendo agressão em alguns pontos e está diminuindo a luz do vaso. Então, essa diminuição da luz do vaso que faz com que a gente perceba essa coloração diferente na perna dela aí. Então, daqui para baixo está com uma coloração diferente. Então, ele pode estar, ó, com uma limitação importante na vascularização. Consequentemente, pode nem estar chegando sangue direito nessa região. Por isso, a cor está diferente e por isso a gente vê essa área de lesão aqui, ó. Que pode estar relacionado a quê? Pode ter sido uma lesãozinha pequenininha, um arranhão, uma picada de inseto que coçou, só que também não está chegando. Se não está chegando o sangue aqui
para nutrir o tecido, por isso a cor está diferente. Também não está chegando o quê? Não está chegando o leucócito para proteger essa região. Então, ele está mais vulnerável à infecção. Por isso, a gente vê essa área de ferida aí. O que provavelmente a gente tem junto com isso? Né? A gente percebe aí nos pacientes. A sensibilidade deve estar alterada daí para baixo também. Então, a gente precisa usar um recurso aí que a gente não coloque o paciente em risco. E aí, então, qual é a primeira escolha? Então, a gente já pode imaginar o laser aí. Está com a ferida aberta. Todo mundo concorda? E aí, com qual comprimento de onda nós vamos usar? Concorda aí com o laser? Sim. Teria de ser 630 Pronto, beleza. 630 nanômetros. Ah, tem menor, tem de 550. Ótimo também. Tá? Isso vai depender do laser que está sendo utilizado. Se é de rubi, tá? Mas um comprimento de onda que ele esteja dentro da faixa visível. Qual a dose? Quantos joules nós vamos usar por centímetro quadrado? Então, vamos variar, né, de 3 a 6 joules. Então, a maioria dos artigos trazem 5 joules por centímetro quadrado, como uma boa proliferação celular que dá tempo de criar novos vasos nesse segmento. Então, só que para criar novos vasos, teria que criar a partir de segmentos sadios. Então, parte vascular sadia. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos aplicar na área de lesão, mas nós vamos aplicar também onde ele tem uma boa coloração de pele. Para que a gente possa tentar desencadear, né, um crescimento aí de novos vasos. Porque aqui a vascularização já está comprometida. Tudo na paz aí? Qual modalidade nós vamos utilizar? Vocês acham mais interessante uma varredura ou ele em grade? Em grade. Então, vamos usar em grade. Então, nós vamos imaginar uma grade aqui, ó. E vamos fazer em todos esses pontos. O ideal, lembra que eu falei, é que a caneta fique encostada no segmento. Tá? Então, é isso que é o ideal. Só que a gente não vai nem contaminar a caneta e nem trazer contaminação da caneta para a ferida. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar um plástico filme aqui nessa região para que a gente possa encostar no segmento. Esse plástico filme não está impedindo a passagem da radiação e com isso você pode utilizar o laser nessa área. Beleza? Vai seguir cada ponto aí, vai demorar? Vai. Então, cada ponto você vai botar lá o laser aqui, outro aqui, outro aqui. Então, digamos aí, você tem escolhido 5 joules, como nós botamos, ele vai ficar 15 segundos em cada ponto desse. Lembrando que a gente também imagina uma grade aqui e também faz aqui em cima. Por quê? Tentando criar novos vasos para nutrir essa região. Então, essa é a forma da gente utilizar o laser de maneira mais eficiente, mais segura. Tá? Vou abrir aquela tabela. Lembra que eu pedi que vocês fizessem uma tabela, por favor? Vou abrir a tabela só para a gente corrigir. Todos tranquilos? Tranquilo, pronto. Aí. Essa aqui é a tabela, não foi? Tá aparecendo bem?
Então, o tipo de laser vai ter relação com a profundidade do tecido que nós vamos tratar. Então, o tecido é profundo. Nós vamos usar de cianeto de galho e alumínio. Tecido superficial, de hélio neônio, de rubi, de 530 a 660 nanômetros. São as frequências que a gente encontra. Frequência não, desculpa, comprimento de onda que a gente encontra. O tipo de aplicação, então, pontual ou grade, que é a mesma coisa. Então, você vai seguindo, né, imaginando ali uma área. E por que tem pontual e grade? Porque às vezes você quer fazer no tendão. Então, você faz ponto a ponto. Aqui, 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 aqui. Então, você não precisa necessariamente seguir uma grade. Você pode fazer ponto a ponto, dando a distância média aí de 1 centímetro entre eles, para que você possa cobrir todo o efeito desse tendão. Varredura seria você imaginar a área que você quer tratar e vai fazendo o laser nessa área. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Está fazendo a aplicação naquela região ali. Tá certo? As doses, então, as doses tanto para 830 quanto 630 nanômetros, tá? Então, elas vão ser desde anti-inflamatório, né, até regenerativo, dependendo da intensidade. Intensidades mais baixas tendem a ser anti-inflamatório e ter um efeito circulatório. Intensidades mais altas têm um efeito analgésico, hiperpolarizando a membrana do neurônio, e regenerativo, criando novos vasos, aumentando a proliferação celular, aumentando a produção de ATP, e com isso tendo efeito, né, um grande efeito no reparo tecidual. Por isso que o efeito principal que a gente encontra do laser aí é o reparo tecidual. É um potente anti-inflamatório, só que é um excelente mecanismo de reparo tecidual. Essas doses, alguns autores trazem que se você não encontrar um resultado, você pode aumentar essa dose. E o tempo médio que se espera que esse efeito seja percebido é de 5 aplicações. Então, 1 semana, por exemplo. Tá? Já que você pode aplicar diariamente. Tá claro aí? Já estou dando uma parte do TDE nosso pronto. Então, o TDE é nessa linha. Eu vou sempre dar uma tabela para que vocês preencham, já para facilitar o nosso TDE. Mas vocês façam bonitinho lá. Vocês fizeram muito mais maneiro do que o meu. Tudo em paz? Vamos lá corrigir o nosso caso clínico. Essas tabelinhas são ótimas, professor. Dá uma Ajuda muito na hora de estudar. Eu fui tentar estudar, fazer essa tabelinha que o senhor pediu para fazer na semana passada. Eu não estava conseguindo sem... Agora o senhor está explicando, nessa sua linguagem, com essa tabela aí, clareia bastante o que eu tinha. Dá uma luz para a gente... Com certeza. Porque se a gente for pegar o capítulo inteiro para ler o ultrassom, então você fica doido. Então, Eu fiquei perdida, sem saber o que é isso, pelo amor de Jesus. Tipo, uma assim pessoa mesmo. que não conhece, que é, entendeu? Não, mas aí nós vamos fazendo assim, vamos depois fazendo esse resumo para que a gente possa afunilar o que é de fato importante ali, para ter um efeito mais preciso nos pacientes. Tá? Então, aqui foi esse o caso, né, que nós vimos. Então, o paciente paraplégico, ele já saiu do hospital com essa úlcera aí nesse trocante e no outro lado também. A gente abaixou um pouquinho a bermuda aí para tirar foto com a permissão dele. E aí, qual recurso a gente pode, né, utilizar para acelerar esse reparo? Então, pelo que nós discutimos, o laser aí é uma boa opção, né? Mas nós vamos colocar direto no segmento? Não, então nós já vamos colocar aí, um plástico filme nessa região. No caso dele, ele não tem problema vascular nenhum, tá? Nesse caso, o reparo tecidual é muito mais rápido. Se a gente olhar aqui, ele já está
diminuindo ela? A marca aqui. Ela já está diminuindo aqui. Por que ele tem essa lesão se ele não tem um problema vascular? Porque, como ele perdeu massa muscular, o peso do próprio corpo, apertando esse trocânter, aí gera isquemia. Então, essa isquemia faz com que o tecido seja lesionado. Então, ele tem que usar um colchão, né, tipo caixa de ovo, colchão inflável, hidratar bem o tecido, mudar de posição de 2 em 2 horas, somada ao laser que nós vamos fazer, tá bom? Então, colocou aqui, ó, lá, o plástico filme, beleza. Qual laser nós vamos utilizar mesmo? E aí, vocês vão fazer com qual dose? Como vocês fizeram? 630. Beleza. Colocamos aí 630 nanômetros, então o laser, lembrando que ele vai ter que encostar no segmento, tá? Por que a gente não enrola o plástico filme no próprio laser? Né? A gente vê isso às vezes no dentista. Só que o dentista, ele tira, e ali não é laser, é ultravioleta. Ele tira aquele plástico a cada aplicação. Ele aplica e tira. Se a gente usar o plástico só enrolado na caneta, à medida que a gente aplica em vários pontos, ele vem trazendo resíduo de célula, possíveis resíduos ali do reparo tecidual, tampão mucoso. Então, isso vai tampando a radiação laser. Quando você coloca o plástico filme no segmento, você aplica aqui e tira. Aplica aqui e tira. O laser não está levando nada. Ele não tem nenhuma contaminação. Tranquilo aí? Ô, professor, acho que eu falei um pouco na hora que o senhor falou do plástico filme. O material desse plástico é qualquer um ou tem um específico? Qualquer um. Aquele não tem aquele de botar em comida? Uhum. Então, ele, em teoria, ele vem estéreo, né? Para que você possa usar ali na comida. Ele não oferece uma barreira importante para energia radiante. Ele é translúcido, então na passa tranquilo. A gente desenrola e coloca ali em cima. Ele é bem fininho, a gente pode aplicar sem perder dose, sem colocar o paciente em risco. Tá? Só com uma barreira mecânica para infecção. Muitos locais, né? Quando você entra em UTI, você pode ter um plástico filme que você enrola o seu aparelho de celular também. Tá? Isso é usado em ambiente para diminuir a infecção também. Tá? Então, laser aí com plástico filme, escolhemos em grade, né? Com qual dose? 3 Qual a dose? 6. Pronto, 3 a 6 joules por centímetro quadrado. Você pode escolher aí 5, tá? Ou mesmo 6. E como não é um problema vascular, tudo indica que ele melhore bem rápido. Tudo em paz? Deu uma luz? Sim, professor.